que eu ia perguntar em relação ao Gerson, já que estamos falando de jogador que atua pela ponta direita, e o Felipe falou que essa relação com ele nada mudou, né, Mauro? Você sentiu que teve algum, sei lá, pé atrás aí com o Gerson, mudou, a situação ficou mais fria? Não sei se o atleta Marcão apareceu por aí, não sei se o Boto falou alguma coisa do bastidor, como é que tem agido o Flamengo, instituição, clube, time e jogadores, né, diante dessa situação do Gerson. O que você viu, se puder resumir um pouco o sentimento e a percepção aí nas vésperas no dia já, né, dessa estreia do Flamengo no Mundial? Eu acho que eles conseguiram contornar bem uma crise criada de fora para dentro, né? Porque, na realidade, tudo isso começa quando pessoas ligadas ao jogador começam a falar. E fala isso, e fala aquilo, que vai ganhar 3 vezes mais, que não sei o que está vendido. Acho que assim, no início eu não entendi, depois compreendi, até concordei com essa política do Flamengo, porque a multa de 200 milhões é uma multa, né, uma coisa fictícia, para proteger. E abrir negociação de contrato, o Flamengo abriu negociação, tá bom, é 25 milhões, não tem. Agora, não pode ruir a corda. O Flamengo tem que manter a postura até o final. Não tem 24, 23, 24,5, não. É 25 a 20, acabou. Sim, é assim. O jogador teve um renovado, ganhou um aumento. O clube russo que paga esse valor. O Flamengo se propôs que agora o Flamengo tem que ficar firme nessa sua posição. O clube russo, gente, não vai contratá-lo agora, nem faz sentido. A janela vai abrir só no mês que vem. Então, esse assunto vai ficar em banho-maria. Se o jogador está em condições, a última partida dele pelo Flamengo foi boa, por que ele vai ficar de fora? Se o Felipe Luiz tirá-lo do jogo dessa maneira, está tirando um jogador que nem sabe se será vendido, vai aumentar a celeuma, né? A não ser que ele, no contato com o atleta, constatasse que o cara não consegue jogar, que ele está com a cabeça virada, que ele vai atrapalhar mais do que ajudar. E não é isso que as pessoas falam, pelo contrário. E sim que está tudo bem, que ele está integrado, chegou e tal, ele é uma liderança, é capitão do time, né? Ele é importante não só para o Wesley, mas para outros jogadores, porque é um cara que cresceu muito no ano passado com relação a esse aspecto, né, de liderança, a técnica e também em outros aspectos dentro do jogo. Então, acho que naturalmente o Flamengo tem que colocar o cara para jogar. Se o técnico acha que ele tem que jogar, ele tem que jogar. A não ser que constatasse algum problema, que, pelo que a gente apurou, está tudo ok. Chegou, normal, treinou e tal, está ali dentro. Então, você imagina se o Felipe Luiz nada vai e tira preventivamente. Você mexe com a estrutura da equipe, você tem um impacto, de repente, não faz sentido. Não faz sentido, porque na realidade o que acontece? Não existe nada. O Zenit não pagou o Flamengo, o Zenit não fez proposta, não vai fazer proposta, vai ter que pagar a multa. E existe, inclusive, uma questão até de como esse dinheiro vai chegar, pelos problemas que envolvem a Rússia, né, de que maneira essa grana chegaria ao Brasil. Está muito distante desse negócio se concretizar. E ontem vimos o Jair e o Igor Jesus, que estão saindo, o Igor vai para a Premier League, Nottingham Forest. Eles jogaram lá, fizeram gol e tudo, o cara fez gol na mão. Esse está vendido mesmo. E jogou. Aí fica aquela coisa do torcedor, não, ele não vai meter o pé, não vai dividir. Bem, se for para isso, o Felipe tem que tirar ele com 15 minutos, né? E dar um esporro nele. Porque ele sabe que ele está jogando um jogo sério, pô. A imagem do clube tá ali, pô. Ele é o capitão do time. Então, acho que isso está fora de cogitação. Se ele tivesse sentido, não me sinto bem para jogar, porque eu vou embora, tenho medo de machucar, então ele tinha que falar para o técnico e afastar ele logo. E ele vai dizer, olha, o cara não está com a cabeça para jogar. Mas o que se fala é justamente o contrário, o próprio Felipe se manifestou dessa maneira, né, de que conta com o jogador, então acho que tem que ir para o jogo. Acho que o Flamengo a gente tem que entender o seguinte, a gente quer a notícia, a gente quer falar com o Gerson, quer perguntar, mas do ponto de vista do clube, eles estão tentando fazer o quê? Acalmar as coisas. Eu acho que eles conseguiram de certa forma, porque esse assunto estava realmente tumultuando bastante, agora me parece mais... O assunto está em stand-by, né? E vai voltar a qualquer momento. Quando o Marcão falar alguma coisa, né? Que pode acontecer a qualquer instante. O atleta Marcão, como diz lá o presidente do Flamengo, ou quando o Zenit, de fato, fizer o pagamento da multa rescisória, se é que vai fazer. Agora, você imagina, o Flamengo tira o jogador, ele não joga, aí vem julho, dia 10, dia 15, dia 20, vem agosto, e o Zenit não compra o jogador. Como é que fica? Por que tirou o jogador? Não faz sentido. Não faz sentido, tem que jogar. O que você acha, Rodrigo? Considerando também que o Gerson, segundo o Luiz Henrique, né, ex-Botafogo, andou perguntando para ele lá como é que é o Zenit e tal. Como é que você vê essa dinâmica envolvendo o Gerson às vésperas dessa competição importantíssima aí para o Flamengo? Eu acho que o que acontece nos vestiários de futebol é muito diferente da percepção que às vezes a torcida tem sobre a realidade lá dentro. Para o jogador de futebol, para o Felipe Luiz ali, o Gerson não está traindo ninguém. Ele está ali, aceitou uma proposta que está ganhando mais dinheiro, e ele já falou aqui da condução, eu acho a condução do Gerson e do pai dele totalmente equivocada, mas assim, ali dentro, tenho certeza que não afetou em nada o que
como os outros percebem ele, até porque isso é visto no futebol como o normal. Então, isso não afetou dentro do time. Se ele é um jogador que vinha tendo rendimento. A gente pode comparar, por exemplo, com o caso do Gabigol ano passado. O Gabigol não era certo que ia sair, mas estava se encaminhando para sair. E o Felipe era um jogador com rendimento muito mais baixo do que o do Gerson, né? O Gerson é um dos principais jogadores do Flamengo atualmente, e o Gabigol era um jogador que estava meio encostado, porque não estava jogando nada, né? E o Felipe Luiz manteve ele durante 7, 8 jogos, porque entendia lá que ele tinha que ficar, até acho que exagerou, mantendo durante muito tempo, e ele fez os gols ali na Copa do Brasil. Então, essas conduções dentro do vestiário, eu acho que tem uma coisa que ajuda, que nesse caso específico, que o campeonato é todo disputado nos Estados Unidos. Se tivesse aqui Maracanã, aí de repente tivesse uma manifestação, né, faixa, Gerson, não sei o que e tal, aí talvez tivesse algum abalo ali para o jogador de como ele percebe. Mas o público dos Estados Unidos, que eu tenho certeza que deve ter bastante torcedor do Flamengo hoje na arquibancada, provavelmente não vai estar pensando nisso, entendeu? Vai estar ali, o terceiro mundial desse estilo que o Flamengo disputa, né? Teve o anterior lá do primeiro com o Liverpool, mas assim, o terceiro desse estilo FIFA, o Gerson deixa de ser, essa questão específica do Gerson deixa de ser uma questão prioritária, né? A não ser que realmente teve uma pessoa com a cabeça muito estranha, né? Para pensar que vai vaiar o Gerson numa estreia de Mundial faça o pessoal do Aeroflá tava nessa vibe aí. Tinha uma galera em cima da árvore dizendo que o Gerson era traidor, mandaram ei, Gerson, vai tomar suco de caju. Okay, mas não é no jogo. Isso não é na hora do jogo, né, Igor? É no momento ali que o cara tá se manifestando na entrada do aeroporto e tal. Acho que durante o jogo não vai acontecer. Então eu acho que tem como isolar isso, foi isolado. Obviamente que é bom para o clube esse isolamento do assunto, e ele vai jogar, para tirar ele não faria o menor sentido, né? Vamos ser sinceros, né? Tipo, vai tirar um dos principais jogadores do time e abrir mão, ele sendo pago ali por contrato, por quê? Talvez fizesse sentido tirar o Bruno Henrique, que está com um problema efetivo de aposta, que é uma acusação criminal, aí é outra coisa, né? Aí, assim, eu acho que tem uma discussão. Agora, tirar o Gerson, por quê? E o Bruno Henrique, só um parênteses aqui, né? A galera sempre pergunta por que o Bruno Henrique não está jogando e tal. O STJD, que precisa agir nesse caso aí, né? Já está com o inquérito pronto. A Procuradoria já recebeu o inquérito e agora tem um prazo desde final de semana passado, né? Tem mais ou menos uns 8 dias aí, um prazo de 60 dias para denunciar o jogador, com base, obviamente, em todo o material que foi juntado durante a investigação lá da Polícia Federal, da Justiça do Distrito Federal, que gerou a denúncia contra o Bruno Henrique, contra o irmão dele e tal, a galera lá dos apostadores que apostaram no cartão naquele jogo Flamengo e Santos pelo Brasileirão 2023. E nesse caso da Justiça Desportiva, os outros não estão sujeitos ao código, né, do futebol, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, então o Bruno Henrique seria o denunciado nesse caso aí, porque ele, obviamente, é o único atleta envolvido nessa discussão até agora, segundo as investigações. Então tem que esperar ver o que a Procuradoria vai fazer. Pode ser que já peça suspensão preventiva, essas coisas todas, mas por enquanto ainda não temos um movimento concreto da Procuradoria do STJD aqui no Brasil para poder gerar algum tipo de impacto concreto na condição de jogo do Bruno Henrique. A gente está reta final da live aqui quase, faltam alguns 15 minutinhos, 43 do primeiro tempo, segue 1-0 Chelsea por lá. Para a gente ir avançando aqui, mais comentários da galera. Por exemplo, o Eduardo Alves acha que é uma sacanagem com o Pedro, que ele fez um esforço danado para jogar o Mundial, deu de cara com uma montanha para escalar chamada Felipe Luiz. E o Juscelio Mendes está dizendo que o Chelsea é muito fraco, ele está vendo o jogo lá, que o Chelsea é muito fraco. Torcedores, calma. Pode vir Chelsea. A gente da competição, todo mundo tá falando, não dá, o Flamengo vai pegar europeu. Então, quando chega nos dias prévios aí, esse time aí é muito fraco, o Flamengo vai atropelar e tal. Carlos Magno falando que a torcida do Rio de Janeiro tem uma relação com um clube diferente, já que assiste o time com frequência no Maracanã. O restante da torcida em outras localidades vai focar em prestigiar a equipe. Sobre isso que a gente estava falando, né, de cornetar ou não cornetar o Gerson aqui. O Nilson está fazendo contraponto, dizendo que o Pedro não tem condições físicas de dar um pique, tem que entrar aos poucos mesmo. Deixa eu ver mais aqui, se tem mais alguém. Vocês, inclusive, estão comentando. Deixa um superchat aí para nós, vai, gente. Faz um agrado aí. Aproveita, deixa o like, vota na enquete.